Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês me ouvem bem aí no fundo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou voluntário aqui do Grupo Espírita Reencontro. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto tão legal. E hoje a gente embarca, então, no tema a esperança, a fé e a vida eterna. E a gente começa já fazendo essa citação que está na imagem, né? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Profundo, né? Mas também muito complexo. Se a gente buscar um entendimento, o que eu entendo dessa frase? Que é grande mesmo, uma frase grande, mas o que será que Jesus quis dizer com isso? Né? Vamos descobrir um pouquinho juntos, né? Nos aprofundar um pouquinho juntos nessa passagem. Então, nossas jornadas aqui na Terra não são fáceis, né? São desafiadoras. Então, cada um de nós vivencia momentos que nos trazem dificuldades, pedras no caminho, né? São momentos difíceis. E como a gente pode cultivar a fé durante esse percurso, durante essas dificuldades? Às vezes é muito fácil a gente falar na teoria, né? Muitas vezes a gente ouve aqui como orientação da espiritualidade, cultive a fé. Mas, poxa, é difícil quando a gente está ali vivenciando um momento difícil. Às vezes soa até meio hipócrita quando a pessoa fala assim, cultiva a fé, tenha mais fé. Mas é abstrato, assim como um pouco como essa frase também soa abstrata para a gente. Para quem está vivenciando uma dificuldade, alguém chegar e falar assim, tenha mais fé. Complexo, né? Mas o que será que significa esse cultivo da fé em nós mesmos? A gente começa explorando a ansiedade. Normalmente, nesses momentos, aflora a ansiedade na gente. E esse é um dos desafios para a fé. Tomamos como exemplo a reação de Tomé após a ressurreição de Jesus. Vocês lembram dessa passagem? Que os apóstolos estão lá reunidos e alguns dos apóstolos dizem para Tomé, olha, nós vimos o Mestre, falamos com ele. E Tomé virou e falou para eles o quê? Eu só acredito vendo, só acredito pondo a mão lá na ferida do Mestre para falar, poxa, é verdade. E quem era Tomé? Né? Porque Jesus realmente apareceu lá para ele depois e falou assim, tá aqui Tomé, pode colocar a mão aqui na minha ferida para você ver que sou eu mesmo. Quem era Tomé na fila do pão para duvidar de Jesus, né? Ainda mais Tomé, que viu lá o que Jesus fez, o que Jesus curou, né? Ele mesmo anunciava que ele voltaria em 3 dias, né? Então, isso às vezes soa pra gente como, poxa, Tomé era um cara ousado, né? Ele foi lá e falou, eu duvido, eu quero ver. E às vezes a gente interpreta essa atitude de Tomé como indisciplinada, né? Será que toda vez que eu questionar algo que é dito para mim em termos de fé irrefutável, será que eu vou estar sendo indisciplinado ou curioso? Será que é natural do ser humano ser curioso? Será que Tomé não estava sendo natural naquele instante? Tanto que Jesus viu com naturalidade essa curiosidade, essa ousadia de Tomé, né? Tomé talvez tenha sido o único que teve coragem de ir lá e perguntar, né? De questionar. Mas os outros talvez tivessem algum outro, tivesse pensado, mas não tivesse tido coragem de externar aquela dúvida. Então Tomé duvidou não por falta de experiências passadas, porque ele sabia do que Jesus era capaz. Ele conviveu com Jesus durante muitos anos, muito tempo, né? Ele duvidou devido à ansiedade e angústia que vivenciava naquele momento. Se acreditarmos em um Deus justo e bom, a injustiça é uma decisão que cabe a nós. Então, onde estamos hoje vivenciando o que estamos vivenciando hoje, é graças a nós mesmos. Então, não existe uma injustiça divina. Por isso a gente pode olhar com mais serenidade para conosco mesmo. E a fé é um ato de exercício para conosco mesmo. Quando a gente começa a acreditar em nós mesmos capazes,
e visualizarmos que nós somos capazes de superar tais obstáculos, nós estamos cultivando uma fé em nós mesmos. E o contexto de dúvida de Tomé também é o mesmo que nos pega muitas vezes em nossas caminhadas. Os apóstolos tinham vivenciado um momento de perda muito grande. Jesus tinha sido levado ao Gólgota, levado à cruz, diante de tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta angústia, né? Então eles estavam mesmo fragilizados. Isso nos mostra que nós também podemos estar fragilizados em alguns momentos da nossa vida, né? Mas eles tinham uns aos outros, né? Somos uma grande família. Então, às vezes precisamos olhar para os lados e ver, poxa, quem está comigo nessa caminhada? Como que eu vou me apoiar nessa caminhada, nesse desafio? Naquela época, esses apóstolos eram vítimas de perseguições. Eles tinham que se encontrar às escondidas. Então eles estavam tendo aquela reunião ali, um lugar ermo, um lugar escondido, né? Não era uma coisa fácil, igual a gente está tendo aqui hoje. Somos todos reunidos num lugar público, né? Falando sobre isso de forma aberta. Então não, eles não poderiam fazer aquilo naquela época. Um exemplo de como a gente pode se ver na mesma situação de Tomé é a perda, né? Ou a despedida de um ente querido, né? Que desencarna, por exemplo. Quando um curso de um acontecimento muda bruscamente na minha vida. Sofri um acidente. Perdi um emprego. Tive que mudar de casa. Tive que mudar de estado. Tive que mudar de país. Então, a gente é naturalmente resistente à mudança, né? E essas mudanças normalmente acontecem em nossas vidas para que a gente faça um exercício de fé, um momento de reflexão. Então, somos tirados das nossas zonas de conforto por alguma razão, por algum motivo, né? O que a gente deve evitar fazer é ignorar o que está acontecendo, né? Deixar que a coisa se resolva sozinha. Não, a gente tem que ter um olhar agudo, um olhar atento ao que acontece conosco. Por que isso está acontecendo comigo? Que aprendizado eu vou poder tirar disso? Né? Qual é o lado, o copo cheio disso que está acontecendo? Existe um lado positivo? Existem outras perspectivas? E essa é uma questão que a gente conseguindo trabalhar, é um exercício também de cultivo de fé em nós mesmos. Diante da incredulidade de Tomé, Jesus proclamou uma bem-aventurança. E qual é essa bem-aventurança? Conhecemos, já ouvimos falar muito das outras bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Mas Jesus fala de uma nova aqui. Ele fala assim, bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Então, Tomé teve que ver para crer, né? Mas bem-aventurados aqueles que não precisaram ver para crer. E nós estamos aqui 2000 anos, mais de 2000 anos depois de Jesus, falando sobre um conteúdo, né? O ensinamento que ele trouxe. E podemos ter visto, mas podemos não ter visto também, né? Existe a possibilidade de a gente ter vivido naquela época? Existe. Mas muitos de nós não vivenciou aquela época que estamos aqui falando sobre isso. Então, bem-aventurados nós que estamos aqui numa noite de fria, de segunda-feira, né? Sobre o teto dessa casa, falando sobre um assunto tão poderoso, que é a mudança, a transformação de nós mesmos. Então, naquela época de Jesus, os mais incrédulos, eles eram os escribas, os aliados aos fariseus e os sacerdotes do templo, tornando-se adversários mais fervorosos de Jesus. Então, Jesus foi uma das pessoas mais questionadas, né? Mais interrogadas na história. Então, tudo que ele trazia de novo, ou de possibilidade de mudanças, era questionado, mas será que precisa mesmo de mudança? Será que se eu viver aqui o mesmo dia, repetidas vezes, será que eu não vou aprender do mesmo jeito? Então a gente pensa. Essa resistência à fé transcende todas as eras, né? Desde antes de Jesus. Mas depois de Jesus a gente pode relembrar de algumas figuras, né? Que propuseram alguns conceitos que foram questionados. Galileu, né? Ao afirmar que a Terra girava em torno do Sol. Joana d'Arc, que ouvia as vozes dos Espíritos, né? Também enfrentaram, as figuras enfrentaram o ceticismo, e eles foram destemidos perante a fé dominante naquela época, né? Então foram perseguidos, foram
aprisionados, foram sacrificados. Não foi fácil para ninguém que propôs ideias inovadoras, né, naquela época. Após mais de 2 milênios das verdades eternas trazidas por Jesus, persistem ainda teorias equivocadas sobre o Mestre, como a crença de penas eternas, de um inferno, né, e na exclusividade habitacional da Terra, que a gente sempre se considera o centro do universo, né? Sabemos como somos. Muitos de nós trazemos essas impressões, esses dogmas, porque fomos criados num ambiente extremamente religioso. Muitos de nós veio de uma crença religiosa que nos traz alguns dogmas fortes, né? Então é natural que a gente entre em conflito com a nossa própria fé. É natural que a gente questione. Né? E é natural que a pessoa que nos propicia algum conhecimento extra esteja aberta a responder essas perguntas de forma tranquila, de forma aberta, sem criar mistérios. Então essa é a proposta mais concreta do Espiritismo enquanto doutrina, né? Estar aberta a todas as perguntas. Muitos de nós, então, traz esses medos, esses traumas que sabotam até mesmo a possibilidade de acreditarmos em nós mesmos. Então somos ali viemos incentivados por uma cultura de desacreditar em nós, de buscar sempre um intermediário que nos dê uma resposta, né, de como devemos seguir vivendo a nossa vida. E a gente sabe que quem tem essa resposta é cada um de nós. A maioria das respostas está dentro de nós mesmos. Quando a gente fala em escola de aprendizes, em curso de aprendizes, a gente sempre fala que não é um curso acadêmico, é um processo iniciático, onde vamos aprender a nos conhecer, onde vamos aprender a achar as respostas que tanto buscamos, mas a partir de um ponto de vista muito pessoal, das nossas próprias habilidades. Enfrentamos a incredulidade, ou melhor, o enfrentamento à incredulidade custou caro essas pessoas que trouxeram essas possibilidades. Né? Muitos deles perderam a vida, né, para impulsionar a nossa humanidade com um entendimento maior do que é o amor, do que é a fraternidade. Hoje, no século em que vivemos, a fé cega perdeu seu significado e a descrença nas igrejas que as impõem ainda prevalece. Então a gente não vê mais as pessoas num lugar sem questionar aquelas verdades irrefutáveis. Né? Muitos podem às vezes não se expressar, mas na cabeça sempre vai falar, poxa, mas será que é assim mesmo? Né? Na era da informação, o acesso à informação é muito rápido. Então, se eu estou com dúvida de alguma coisa, eu olho no meu celular, dou um Google, em 5 minutos eu coloco, não é bem assim. A esperança da humanidade repousa na possibilidade da renovação, da transformação individual. Então, nós sempre paramos para pensar, poxa, os tempos são difíceis, novas guerras estão surgindo, né? Quando vai começar a melhorar? Quando cada indivíduo começar a se melhorar. E aí isso vai refletir no todo de uma forma muito mais positiva. Para isso é importante que cada um descubra o seu ponto de fé, né? O seu ponto de fé em si mesmo, o seu ponto de auto-amor, de auto-perdão, de acreditar em si, de colocar aquele pequeno fermento da massa, que é o fermento da boa vontade. Sem esse ingrediente, eu não vou conseguir dar aquele impulso inicial. Tá? Então a espiritualidade conta com isso, conta com essa boa vontade de cada um de nós. Que a nossa fé, a nossa capacidade de refletir sobre ela, nunca vai acontecer dentro da nossa zona de conforto. Então isso é interessante que a gente tenha em mente. Não é porque eu iniciei uma escola, iniciei um curso, que tudo vai ficar tranquilo e na paz. Não, eu vou ter um olhar diferente sobre os fatos que estão acontecendo na minha vida. Mas, se eu ficar numa eterna zona de conforto, arredomado, não convivendo com outras pessoas, isolado do mundo, eu vou continuar estacionado evolutivamente.
Então é necessário que a gente se desloque um pouquinho da nossa zona de conforto. Já falei isso algumas vezes aqui. Às vezes o nosso mentor, né, tá falando, poxa, o Thiago está muito tranquilo aqui, né, não está tendo grande evolução na vida dele. Vamos trazer um probleminha aqui para sacudir um pouco a vida dele, para que ele consiga ter uma outra perspectiva. Então a gente não deve olhar esses acontecimentos como castigo, mas como um desafio mesmo. Muitos desses desafios foram traçados por nós mesmos, né? Então, antes de encarnar, a gente falava assim, poxa, se eu estiver me desviando aqui, pelo amor de Deus, me manda aqui uma sacudida para que eu volte nos eixos. Então, muitos desses acontecimentos a gente às vezes tende a falar, poxa, por que isso aconteceu comigo? Mas se a gente buscar na essência, talvez nós mesmos tenhamos programado aquele acontecimento para nós. Então, tenhamos esse olhar fraterno, né, dos problemas também, né? Não potencializemos os problemas, não deixamos ele maior do que ele é. Então, tudo é uma oportunidade de trabalho e crescimento, né? Esse é o exercício da fé que a gente propõe dentro do conceito espírita de ver essas problemáticas que surgem. E muitos desses exemplos que a gente citou acontecem para a gente de forma passiva, ou pelo menos eu não entendo de imediato o porquê desses acontecimentos. São fatores externos, né? Mas e se eu não esperar isso acontecer? E se eu falar assim, poxa, eu estou vendo que está tranquilo aqui comigo. Como eu posso buscar esse exercício de uma forma ativa, sem ter que esperar que aconteça, por exemplo, algo de grave no meu caminho para que eu acorde? Isso pode ser feito sim, né? E a gente sugere algumas práticas, né, para isso. A reflexão. Então, reservar um tempo para mim mesmo, né? Tal qual Francisco de Assis fazia no final do dia. Como foi meu dia? Como eu posso fazer uma análise de tudo que eu fiz, tudo que eu vivenciei? Leitura e estudo. Poxa, eu não vou vivenciar o que Estevão viveu na história de Paulo de Tarso. Vocês lembram do Estevão que foi apedrejado, né? Não preciso ser apedrejado. Não preciso me martirizar. Vou ler um livro. Poxa, o que esse cara aprendeu aqui vivenciando isso? Eu estou vivenciando de forma ativa. Definição de princípios pessoais. Então, às vezes nós criamos estereótipos para nós e perpetuamos esses estereótipos com medo da mudança, com medo da transformação, com medo do que o outro vai achar de nós se eu me mostrar vulnerável, se eu me mostrar aprendendo algo diferente. Então, é sobre isso, sobre derrubar estereótipos pessoais, se permitir mesmo mudar. A prática da gratidão. Como está a minha ida ao sono, a minha condução do meu corpo ao sono? Tenho feito uma peça de gratidão? De gratidão à espiritualidade, de gratidão a Deus, mas de gratidão a mim mesmo. Poxa, o que eu proporcionei a mim nesse dia, né, enquanto crescimento pessoal? Ações compassivas, né? O que significa? Exercer a fé por meio de ações caridosas. Então, o que eu estou fazendo pelo outro? Quando a gente fala em caridade, a gente às vezes sempre oferece a campanha de alimentos, né, que a gente pode trazer um item de mantimento para a cesta básica, mas nem todo mundo tem condições de fazer esse tipo de doação. Então, como que eu posso ser caridoso? Ouvindo. Então, às vezes, eu acho que eu preciso, numa conversa com alguém, encher a pessoa de conselho. Mas às vezes não é isso. Às vezes só ouvir gera uma prática de caridade. Às vezes você possibilitando que o outro fale, você vai deixar com que a pessoa se ouça e às vezes traga para ela própria uma solução, né, para o problema que está vivenciando, e às vezes nos traz uma ideia para a nossa própria vivência. Então tudo é uma troca. Momentos de silêncio. Eu consigo conviver comigo um momento de silêncio sem mexer no celular, sem ligar uma televisão. Eu consigo ficar alguns instantes comigo mesmo. Sou uma boa companhia para mim? E como desenvolver uma boa companhia para mim? É estado de espírito. É prática.
os ensinamentos de Jesus, então, trazem essa profundidade para a gente, né? Trazem essa reflexão. Ele trazia a serenidade e a compaixão pelos humildes e buscou compartilhar a sua fé. Ele trazia isso de forma muito lúdica, com parábolas, e a gente pode sempre recorrer a essas parábolas. Mas ele deixava também exemplos, né? Ele enfatizava o amor como essência de toda transformação pessoal. E apesar de tudo isso, seus ensinamentos foram deturpados com o tempo. Né? E muitas das coisas que a gente vivencia de forma errada são por causa dessas deturpações, né? Dessas mal interpretações. Mas a essência do que Jesus falou nunca mudou. E a gente pode, sim, buscar através da lógica e do raciocínio. Então, o Espiritismo nos traz isso, né? Nos dá uma fé raciocinada, mas também ligada à ciência, de uma forma muito forte. Então, na dúvida, fiquemos sempre com a ciência, não busquemos a fé cega, né? A fé do ritual, a fé da simbologia. Busquemos a fé do sentimento. Como eu me sinto? Estou me sentindo bem? Me trouxe uma melhora? É por aí que eu tenho que ir. Jesus negava a existência do inferno, a existência da necessidade do sacerdócio, da hierarquia, da igreja, como a gente vê de forma hierarquizada, né? Todos podem ter acesso à informação, todos podem aprender, evoluir. Então, é sobre isso. Ele proclamava o contato direto com Deus. Ele não fazia distinção entre pessoas, esse pode, esse não pode, esse é rico, esse é pobre. Não. Todos tinham acesso a Deus e era um Deus amoroso. Então, essa é a maior inovação de Jesus. Não só seus valores éticos que ele trouxe como força, mas também um Deus amoroso que não se abalava com as atitudes humanas. São atitudes ainda de crianças, caminhando na sua evolução. Então ele não se polarizava, ele não mandava pragas, não mandava castigos. E é isso que a gente tem que ter para nós mesmos. Os acontecimentos das nossas vidas não são castigos. É possível ser verdadeiramente bom com a promessa de inferno para quem cometer o deslize de errar. Então, muitas pessoas são boas, entre aspas, mas com medo do que vai acontecer após a morte. Então, já sabemos, gente, que não existe o inferno. Então, se nós nos possibilitarmos sermos bons, fazer esse exercício de fé conosco mesmo, já é no sentido de sabermos que não vai ser por recompensa após a morte. É uma recompensa para nós mesmos. Se não existe inferno, penas e castigos eternos, será que a gente pode condenar alguém? Às vezes a gente condena com muita força, muita intensidade alguém. Então, é sobre isso. Jesus destaca que não precisamos de intermediários, né, como eu disse, para acessar seus ensinamentos. Podemos sentir o seu amor que ainda irradia para a nossa humanidade, pacientemente através de tantos séculos que já se passaram. A metáfora de cordeiros enviados entre lobos nos lembra da resistência construtiva contra o mal. E o mal principal que a gente pode e deve ter um olhar mais intenso, né? Não vou nem dizer combativo, é o mal que está dentro de cada um de nós ainda. Né? Temos que olhar para a nossa versão de ontem de forma caridosa, de forma amorosa. Mas temos que ter um olhar crítico também do que eu posso melhorar em mim. Qual o tamanho da possibilidade de crescimento que eu tenho. Devemos agir e não apenas fazer súplicas, enfrentar desafios como cordeiros fortes, né? Mesmo que entre lobos. Vamos explorar essa importância, então, de não nos mantermos inativos diante dos nossos problemas e desafios. Ter esperança não significa a gente esperar indefinidamente uma intervenção externa, né? Alguém, um salvador externo vindo nos salvar. Resistência construtiva é fundamental. Enfrentar desafios é parte da nossa missão. Estamos no mundo para aprender com ele, vencer a nós mesmos e construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Encerro, então, hoje, como vocês estão achando até passando um pouquinho do horário,
como a fase do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro de André Luiz, que é aquele clássico, né, do Espiritismo, mas que diz assim: não basta ao homem a inteligência apurada, é necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Então, que a gente possa iluminar esse raciocínio, né, essa nossa visão de ser, de uma forma espiritual, tendo a noção que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, não seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Muito obrigado.